Deixa eu fazer uma pergunta simples. Você já parou para pensar no que existia antes do primeiro versículo da Bíblia? A maioria das pessoas assume que Gênesis 1:1 é o começo absoluto de tudo. Mas a Escritura nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E esse versículo já apresenta Deus em ação, como se ele já estivesse lá, pronto, sem nenhuma explicação do que veio antes. Gênesis 6:4 nos mostra que as Escrituras mencionam seres misteriosos sem explicar suas origens completas. Aí isso nos leva a uma questão ainda maior. Onde estava Deus antes de criar o mundo? Nesta jornada, vamos caminhar por 3 revelações poderosas. Primeiro, vamos descobrir o que os textos antigos dizem sobre esse período invisível. Depois, vamos entender por que essa ausência de informação pode ser a chave para um mistério ainda maior. E, finalmente, vamos explorar como essa verdade transforma tudo o que você pensa sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o propósito da sua existência. E quando entendermos essa primeira camada, a história real começa. Gênesis abre com uma das frases mais famosas da história humana. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 7 palavras em português, 10 em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E com essas palavras, o universo inteiro explode na existência. Luz, estrelas, oceanos, montanhas, vida. Tudo começa ali. Mas espere um momento. Algo está faltando. O versículo não diz: no princípio, Deus apareceu, ou no princípio, Deus despertou. Ele já está lá, ativo, criando. Como se a câmera da narrativa começasse a gravar no meio de uma cena, e nós, os leitores, entramos no teatro depois que as luzes já se apagaram. Não há prólogo, não há introdução, não há explicação de onde Deus veio, o que ele estava fazendo, ou por quanto tempo ele existiu antes desse momento. Imagine assistir a um filme que começa com o protagonista construindo uma cidade inteira, mas nunca mostra quem ele é, ou de onde veio, ou por que decidiu construir. Você ficaria confuso, certo? Faria perguntas, exigiria respostas. No entanto, Gênesis não oferece nenhuma. E esse silêncio não é acidental. É ensurdecedor. É proposital. E é perturbador. Por quê? Porque nos força a confrontar algo que está além da nossa compreensão racional. Algo que a linguagem humana talvez não consiga capturar. Deus, o protagonista da história da criação, entra em cena sem origem visível, sem começo relatado, sem histórico. Ele simplesmente está lá. E esse estar lá carrega um peso que a maioria das pessoas nunca para sentir. A Escritura nos dá pistas, mas não respostas completas. O Salmo 92 declara: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade a eternidade. Essa frase hebraica, Me'olam ad olam, sugere uma existência sem bordas, sem início, sem fim. Mas o que significa existir assim? O que Deus estava fazendo antes de criar? Ele estava pensando, planejando, esperando, ou estava em um estado tão diferente da nossa realidade que até essas perguntas não fazem sentido? Os rabinos antigos debateram isso por séculos. Alguns diziam que Deus estava estudando a Torá antes de criá-la. Outros propunham que ele criou e destruiu mundos anteriores, testando designs até encontrar o certo. E há aqueles que dizem que Deus estava em um estado de pura unidade consigo mesmo, sem pensamento, sem ação, apenas existência pura. Mas todas essas teorias esbarram no mesmo problema. Nós estamos tentando usar conceitos humanos, tempo, ação, pensamento,
para descrever algo que existia antes do tempo, da ação e do pensamento existirem. É como tentar explicar a cor vermelha para alguém que nasceu cego. As palavras simplesmente falham. Então, por que Gênesis começa onde começa? Por que o texto sagrado não nos dá nem um vislumbre do que havia antes? Talvez porque a resposta seja grande demais para caber em palavras humanas. Talvez porque revelar o que estava lá, antes do princípio, poderia despedaçar a lógica do mundo como o conhecemos. Ou talvez, apenas talvez, o silêncio seja a resposta. Um lembrete de que nem tudo está ao nosso alcance, e que alguns mistérios são sagrados demais para serem completamente revelados. Mas isso não significa que devemos parar de perguntar, porque a busca por essa verdade pode transformar não apenas como você vê Deus, mas como você vê a si mesmo. E isso é apenas o começo. Capítulo 2. Quando o tempo ainda não existia. Agora precisamos falar sobre algo que vai desafiar tudo o que você pensa que sabe. Tempo. Você acorda de manhã, olha para o relógio e o tempo está lá. Segundos, minutos, horas. Passado, presente, futuro. Tudo organizado, tudo linear. Mas e se eu te dissesse que o tempo não é uma lei universal? E se o tempo for apenas uma invenção, uma estrutura criada junto com o universo? Porque é exatamente isso que a Escritura sugere. No princípio, e Deus criou os céus e a terra, e naquele princípio, o tempo começou. Antes disso, não havia antes, não no sentido que conhecemos. Isso é difícil de entender porque nossos cérebros são conectados para pensar em sequências, causa e efeito, antes e depois. Mas Deus, conforme revelado nas Escrituras, existe fora dessa estrutura. Ele não está preso ao tempo. Ele é eterno. E eterno não significa apenas muito, muito tempo. Significa algo completamente diferente. E significa existir em um eterno agora, sem ontem, sem amanhã, apenas presença constante. O apóstolo Pedro nos dá uma pista quando escreve em 2 Pedro 3, 8: Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não é uma metáfora fofa, é uma revelação radical. Deus não experimenta o tempo da maneira que nós experimentamos. Para Ele, tudo é agora. Então, o que isso significa sobre o estado de Deus antes da criação? Se não havia tempo, não havia antes, não havia espera, e não havia duração. Havia apenas Deus, existindo em plenitude absoluta. Mas aqui está o ponto que faz sua mente explodir. Se Deus existe fora do tempo, então o momento da criação, aquele flash de "no princípio", é tão presente para Ele agora quanto era então. E o fim de todas as coisas também é agora para Ele. Passado, presente e futuro, tudo acontecendo simultaneamente na mente eterna de Deus. Você não está apenas lendo sobre história antiga. Você está tocando em algo que ainda está acontecendo no plano eterno. Os filósofos chamam isso de eternidade simultânea. Os teólogos falam sobre o eterno presente de Deus, mas as palavras sempre ficam aquém. Como você descreve algo que sua mente não foi projetada para entender? É como pedir a uma formiga para compreender a internet. As categorias simplesmente não existem. E talvez seja por isso que Gênesis não tenta explicar. Talvez o silêncio seja misericórdia. Porque se a verdade completa sobre a natureza de Deus antes do tempo fosse revelada, nossas mentes não conseguiriam suportar. Não é que Deus esteja escondendo algo, é que nós ainda não temos o equipamento mental para processar. Mas aqui está algo que você pode entender. Se Deus existe fora do tempo, então Ele vê toda a sua vida de uma vez. Cada decisão que você já tomou e cada escolha que você ainda vai fazer.
tudo visível para ele simultaneamente. Isso não significa que você não tem livre-arbítrio. Significa que Deus está tão além da nossa estrutura de tempo que ele pode conhecer o fim desde o início, sem interferir no processo. Isaías 46:10 declara isso claramente. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Como? Porque ele não está limitado pela linha do tempo. Ele está acima dela, vendo tudo de uma vez. Então, onde Deus estava antes da criação? A pergunta em si é falha, e onde implica espaço. Antes implica tempo. E nenhum dos dois existia até que Deus os criasse. Deus não estava esperando para criar. Ele estava existindo em um estado de plenitude que não requer tempo ou espaço. E quando ele falou, haja luz, ele não estava começando algo novo. Ele estava manifestando algo que já estava completo nele desde a eternidade. A criação não foi o início de Deus fazendo alguma coisa. Foi o início de nós percebermos o que ele já era. E tem mais. Se Deus existe fora do tempo, então toda interação que você tem com ele não está limitada ao momento em que você ora ou lê a Escritura. Está acontecendo no eterno agora. A oração que você fez ontem, Deus ainda está respondendo. A promessa que ele fez há milhares de anos ainda está sendo cumprida. E o plano que ele tem para o seu futuro já está em andamento na eternidade. Você vive no tempo, mas está conectado a um Deus que não vive. Isso muda tudo. E isso é só a superfície do que vem a seguir. Capítulo 3. A luz que ninguém podia ver. Vamos falar sobre luz. Não a luz que você acende quando entra em um quarto escuro. Estou falando da luz que existia antes de qualquer lâmpada, antes de qualquer estrela, antes de qualquer fóton viajar pelo espaço. A luz que é Deus mesmo. A Escritura diz em 1 Timóteo 6,16 que Deus habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Luz inacessível. Pense nisso. Não é escuridão, é o oposto. É luz tão intensa, tão pura, ou tão além da nossa capacidade de percepção, que é impossível de se aproximar. E essa era a realidade de Deus antes da criação. Luz absoluta. Glória incandescente, presença esmagadora. Por que isso importa? Porque nos diz algo profundo sobre por que Gênesis começa onde começa. Se Deus existia em luz inacessível, então qualquer tentativa de descrever seu estado antes da criação falharia imediatamente. Não é que Moisés, o escritor tradicional de Gênesis, não quisesse contar. É que não havia linguagem, nenhuma imagem, nenhuma metáfora que pudesse capturar isso. Então, ele começou onde os seres humanos podiam começar a entender, com a criação da luz física. Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas observe, essa luz foi criada no primeiro dia, e o sol e a lua não foram criados até o quarto dia. Então, o que era essa luz do primeiro dia? Alguns estudiosos dizem que era a luz primordial, a primeira manifestação da glória de Deus no universo físico. Outros dizem que era a luz espiritual, a presença de Deus enchendo a criação antes de qualquer fonte física existir. Mas aqui está a revelação que a maioria das pessoas perde. Essa luz do primeiro dia pode ter sido um eco da luz inacessível em que Deus sempre existiu. Uma versão reduzida. Uma versão que a criação pudesse suportar sem ser consumida. Porque a luz total de Deus, nenhuma criatura pode vê-la e sobreviver. Êxodo 33:20. Deixa isso claro quando Deus diz a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Não é que Deus esteja sendo cruel. É que a intensidade da sua presença
é tão avassaladora que a realidade física se quebraria sob o peso dela. Os místicos judeus têm um conceito para isso. Eles o chamam de Or Ein Sof, a luz infinita. Antes da criação, Deus era luz infinita sem contenção, sem forma, sem limites. Não havia universo para iluminar, ou não havia olhos para ver. Apenas luz existindo em si mesma, para si mesma. E essa luz não era apenas brilhante, era a própria essência de Deus. Sua santidade, sua sabedoria, seu poder, tudo concentrado em uma intensidade que não pode ser medida. Imagine o Sol. Agora imagine 1 bilhão de sóis. Agora imagine que a luz de todos esses sóis é apenas uma centelha comparada à glória de Deus. E você está começando a entender o problema. Como você cria um universo quando sua própria presença ofuscaria tudo? A resposta está no que aconteceu a seguir. E isso vai chocar você. Mas antes de chegarmos lá, pense no que isso significa para você agora. A Bíblia diz em 1 João 1,5 que Deus é luz e nele não há treva alguma. Essa não é apenas uma descrição poética, é teologia radical. Deus não apenas tem luz, Ele é luz. E se você é um seguidor de Cristo, então Efésios 5,8 diz que você agora é luz no Senhor. Você foi chamado para refletir a mesma luz que existia antes do tempo. A mesma luz que era inacessível agora habita em você através do Espírito Santo. Você não é apenas uma criatura vivendo em um universo criado. Você é um portador da luz eterna que existia antes de qualquer coisa existir. Deixe isso assentar. Você carrega dentro de você um eco da glória pré-criação de Deus. Mas a história não para aí. Porque se Deus é luz inacessível, como Ele criou um universo sem destruí-lo instantaneamente? Como Ele fez espaço para algo além dele mesmo? A resposta envolve algo que parece impossível, e ainda assim é exatamente o que os textos antigos sugerem. Deus teve que recuar. Ele teve que se esconder. Não porque ele era fraco, mas porque sua força total tornaria a existência de qualquer outra coisa impossível. E esse ato de recuo divino é um dos conceitos mais profundos e perturbadores em toda a teologia. Se inscreva no canal agora, e porque o que vem a seguir vai mudar sua compreensão de Deus para sempre. E não vai ser confortável. Capítulo 4. O lugar que não era lugar. Agora vamos para um território que poucos pastores vão explorar do púlpito. O lugar onde Deus estava antes da criação. Mas aqui está o problema. Chamar de lugar já é errado. Um lugar implica espaço, e espaço é algo que Deus criou. Então, como você descreve onde Deus estava quando não havia onde? Os teólogos antigos tentaram. Eles usaram uma frase: o seio da eternidade. Não é um local físico, é um estado de existência, um não-lugar, um absoluto. Era onde Deus habitava em totalidade completa, antes de qualquer coisa além dele existir. Não havia anjos, não havia universo, não havia nem mesmo o conceito de criação. Apenas Deus, sozinho, completo, suficiente. Mas pense no que isso significa. Deus não precisava de nada. Ele não estava solitário. Ele não estava entediado. Ele não estava incompleto esperando para criar algo para se sentir realizado. Toda a plenitude, todo o amor, toda a alegria, tudo já estava nele. Em um mistério profundo, a tradição cristã ensina que Deus existe como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E mesmo antes da criação, havia comunhão perfeita dentro da divindade. Amor fluindo entre o Pai e o Filho. O Espírito procedendo de ambos. Relacionamento eterno. Perfeição completa.
Isso significa que a criação não foi motivada por necessidade, e foi motivada por algo muito mais profundo, mas chegaremos a isso em breve. Por enquanto, foque nisto. O seio da eternidade não era vazio, era pleno, preenchido com a presença de Deus de uma maneira que nenhuma coisa criada poderia suportar. Não havia espaço para mais nada. Deus era tudo. Sua glória preenchia a totalidade da existência, se é que podemos até chamar de existência, antes de haver algo para existir. E aqui está a parte que vai fazer sua mente dobrar. Se Deus era tudo, e não havia espaço para mais nada, como Ele criou um universo? Como Ele fez espaço para estrelas, planetas, pessoas? A resposta está em um conceito místico judaico chamado Tzimtzum, e é uma das ideias mais radicais sobre Deus que você já vai ouvir. Tzimtzum significa contração ou retirada. A ideia é esta: antes de Deus criar o universo, Ele teve que primeiro criar espaço para ele existir. E a única maneira de fazer isso era se retirar. Não retirar sua existência, mas retirar sua glória manifesta. Ele se contraiu, se escondeu, criou um vazio dentro de si mesmo, onde o universo poderia emergir. Pense nisso. Deus não criou o universo adicionando algo. Ele criou subtraindo a si mesmo. Ele fez um lugar vazio, um espaço oco dentro da sua plenitude infinita. E naquele espaço, Ele falou: haja luz. Isso é perturbador porque desafia nossa maneira usual de pensar sobre criação. Nós pensamos em Deus como adicionando coisas, fazendo algo do nada. Mas Tzimtzum sugere o oposto. Deus estava em todo lugar, e para fazer espaço para em todo lugar incluir algo além dele, ele teve que recuar, teve que se esconder. Não porque ele era fraco, mas porque sua presença total tornaria impossível qualquer outra coisa existir. Foi um ato de amor radical, um auto-sacrifício divino antes de qualquer sacrifício terreno. Deus se limitou para que você pudesse existir. Deixe isso assentar. Antes de você dar seu primeiro suspiro, a Deus já havia se retirado para fazer espaço para você. E aqui está a conexão que a maioria das pessoas perde. Esse mesmo padrão continua ao longo de toda a Escritura. Deus se esconde para que o homem possa buscar. Ele se retém para que possamos ter livre-arbítrio. Ele permite o sofrimento para que o amor possa ser real. O Tzimtzum não foi apenas um evento cósmico. É um princípio de como Deus se relaciona com a criação. Ele constantemente faz espaço para nós. Constantemente se contém. Não porque ele tem que, mas porque ele escolhe. E aqui está a parte que deveria fazer você cair de joelhos. Quando Jesus Cristo se tornou humano, ele fez Tzimtzum de novo. Filipenses 2:7 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele se retirou de sua glória celestial total para caber em carne humana. O mesmo padrão. Deus fazendo espaço para nós ao custo de si mesmo. Então, onde Deus estava antes da criação? Ele estava em um estado de plenitude tão completa que não havia espaço para mais nada. E seu primeiro ato de amor foi fazer espaço. Mas por que ele fez isso? Porque Deus, que era perfeitamente feliz sozinho, decidiria criar um universo que o rejeitaria, o crucificaria e constantemente se rebelaria contra ele? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. E é para onde estamos indo agora. Você vai querer compartilhar este vídeo com alguém, porque isso está prestes a ficar ainda mais profundo. E capítulo 5. A retirada divina. Então, Deus se retirou. Ele fez espaço. Mas não pense nisto como Deus se movendo para um canto do universo.
Não havia universo ainda. Não havia cantos. O Tzimtzum foi algo totalmente diferente. Foi Deus escolhendo não manifestar sua glória total em um lugar específico. Ele criou um vazio, um espaço conceitual, onde sua presença não estava ativamente expressada. E naquele vazio, a criação poderia acontecer. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Aquele vazio não estava vazio de Deus. Estava vazio da manifestação de Deus. Deus ainda estava lá, sustentando o espaço, mas escondido, oculto, em silêncio. Isaías 45:15 diz: Verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Essa passagem não é sobre Deus se esconder por medo ou vergonha. É sobre Deus escolhendo se esconder para que algo além dele possa existir. Para que você possa existir. E essa ocultação divina não é passiva, é ativa, é intencional, é um ato contínuo de amor sacrificial. Deus está constantemente se restringindo para não nos esmagar com sua presença, constantemente moderando sua glória para que possamos viver, respirar, escolher. Pense em um pai segurando um bebê recém-nascido. Ele tem força total nas mãos. Poderia esmagar sem esforço. Mas, em vez disso, ele suaviza seu toque. Ele se restringe. Não porque é fraco, mas porque o amor exige gentileza. Bom, Deus faz o mesmo, mas em uma escala cósmica. Ele poderia nos consumir com um pensamento, mas ele escolhe não fazer isso. Ele se esconde, se retira, se limita, para que possamos existir livremente, para que possamos escolher amá-lo de volta, porque amor forçado não é amor. E um universo onde Deus se revelasse completamente o tempo todo não teria espaço para livre-arbítrio. Seria apenas adoração automática, submissão reflexa. Mas Deus queria mais. Ele queria relacionamento real. E relacionamento real exige espaço, exige mistério, exige a possibilidade de rejeição. Então, ele se retirou. Não completamente, mas o suficiente. O suficiente para que você pudesse duvidar. O suficiente para que você pudesse questionar. O suficiente para que você pudesse escolher acreditar ou não. E essa retirada é a razão pela qual você não vê Deus no céu neste momento. Não é porque ele não existe, é porque ele está escondido, propositalmente, para o seu bem. Porque se ele se revelasse totalmente agora, sua capacidade de escolher desapareceria. Você seria esmagado pela glória, compelido pela presença, e o relacionamento que ele deseja seria impossível. Aqui está onde isso fica pessoal. Você já sentiu que Deus estava distante? Como se ele não estivesse ouvindo, como se ele não se importasse. Essa sensação não é acidental, é parte do Tzimtzum. Deus se esconde não porque ele te abandonou, mas porque ele está dando a você espaço para crescer, espaço para escolher, espaço para buscar. E quando você o busca, mesmo quando parece que ele não está lá, você está participando do mesmo padrão que começou antes da criação. Você está entrando no espaço que Deus fez ao se retirar. E naquele espaço, relacionamento real se torna possível. Mas tem mais. A retirada de Deus não foi apenas um evento único. É contínua. A cada momento, Deus está escolhendo não aniquilar a criação com sua presença total. Está escolhendo permanecer parcialmente oculto. E um dia, segundo a Escritura, esse ocultamento terminará. Apocalipse 21:3 diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. Um dia, Deus não se esconderá mais. Sua glória será totalmente revelada. E aqueles que o escolheram, que o buscaram durante o tempo de ocultamento, estarão preparados para suportar aquela revelação. Mas aqueles que o rejeitaram
será tarde demais. O tempo de busca terá terminado. O tempo de escolha terá passado. E a retirada divina, aquele espaço gracioso que Deus fez para o livre-arbítrio humano, não existirá mais. Então, onde Deus estava antes da criação? Ele estava em plenitude total. E seu primeiro ato de criação foi se esconder. Foi fazer espaço ao custar a si mesmo. E esse padrão continua até hoje. Mas ainda não respondemos à pergunta mais profunda: por quê? Por que Deus faria isso? Se ele era perfeitamente feliz, perfeitamente completo, por que criar algo que o custaria tanto? Essa resposta está chegando e vai mudar como você vê tudo. Não vá embora. Capítulo 6. Por que Deus decidiu criar? Aqui está a pergunta que abala toda a teologia. Por quê? Se Deus era perfeitamente completo, perfeitamente feliz, existindo em glória inacessível antes do tempo, por que ele criaria alguma coisa? Ele não precisava de nós. Não precisava de anjos. Não precisava de estrelas. Não precisava de nada. Então, por que ele escolheu trazer o universo à existência, sabendo que isso o custaria tudo? Sabendo que a humanidade se rebelaria? Sabendo que isso levaria à cruz? Por que Deus deu o primeiro passo da eternidade para o tempo? A resposta não está na necessidade, está no amor. Mas não o tipo de amor que você está pensando. Não amor romântico, não amor sentimental. Amor que transborda. Amor que não pode ser contido. Amor que, por sua própria natureza, deve se dar. A tradição cristã ensina que Deus é Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro da Trindade, há amor eterno. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Espírito procede de ambos em comunhão perfeita. E esse amor não era estático, era dinâmico, ativo, transbordante. E aqui está a revelação. A criação não foi Deus procurando algo fora de si mesmo. Foi o amor interno de Deus transbordando para fora. Pense em uma fonte. A água sobe do centro e transborda naturalmente. Ela não transborda porque está incompleta. Transborda porque está cheia. Deus é assim. Sua alegria, seu amor, sua glória, tudo tão completo e tão abundante que naturalmente transbordou em criação. Ele não precisava criar, ele quis. E esse querer não veio de carência, veio de plenitude. Ele queria compartilhar. Queria que outros experimentassem a alegria que ele tinha dentro de si mesmo. E então, no que chamamos de princípio, Deus falou. E o amor que havia sido contido na eternidade explodiu no tempo. E nós somos o resultado. Mas aqui está a parte que poucos pregadores dizem. Esse amor tinha um custo. A Deus sabia desde antes da fundação do mundo que criar significaria sofrimento. Apocalipse 13:8 fala sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pense nisso. Antes de Adão respirar, Deus já sabia que Cristo teria que morrer. Antes da primeira estrela brilhar, a cruz já estava no plano. E ainda assim, Ele criou. Não apesar do custo, mas abraçando-o. Porque o amor real sempre custa algo. E Deus estava disposto a pagar o preço final para que você pudesse existir. E para que você pudesse conhecê-lo. Para que você pudesse amá-lo de volta. Isso é amor, não sentimento, sacrifício. Então, a criação não foi um experimento. Não foi Deus tentando algo novo. Foi Deus fazendo o que o amor sempre faz: se doar. E aqui está algo que pode chocar você. A criação foi eterna na mente de Deus. Antes de acontecer no tempo, já havia acontecido no plano de Deus. Você não é um acidente. Você não é uma reflexão tardia. Efésios 1:4 diz que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ser criada,
Deus estava pensando em você, te planejando, te amando. Você existia no coração de Deus antes de existir na realidade. E quando chegou o momento certo no plano eterno, Deus falou. E você se tornou real. Mas há uma tensão aqui. Se Deus sabia que a humanidade cairia, que o pecado entraria, que o sofrimento aconteceria, por que Ele não criou um mundo diferente? Um mundo onde não pudéssemos pecar? Um mundo onde tudo fosse forçado a ser bom? A resposta está de volta ao livre-arbítrio. Um mundo sem a capacidade de escolher o mal também seria um mundo sem a capacidade de escolher o bem. Amor forçado não é amor. Obediência programada não é obediência. Deus queria filhos, não robôs. Queria relacionamento, não controle. Então, Ele criou um mundo onde o mal era possível. Não porque Ele queria o mal, mas porque Ele queria que o amor fosse real. E amor real só existe onde há a liberdade de rejeitar. E isso nos traz de volta ao Tzimtzum. Deus se retirou não apenas para fazer espaço físico para o universo. Ele se retirou para fazer espaço moral para o livre-arbítrio. Ele limitou seu controle, limitou sua intervenção. Não porque ele não poderia parar cada pecado, cada sofrimento, mas porque fazê-lo destruiria o propósito inteiro. O propósito era amor, e amor exige liberdade. Então, Deus criou, sabendo o custo, abraçando o sofrimento, e se preparando desde antes da fundação do mundo para pagar o preço, Ele mesmo na cruz. Isso é porque Deus criou. Não porque Ele precisava de nós, mas porque o amor nele era muito grande para ficar contido, e nós somos a prova viva daquele amor transbordante. Mas havia mais no universo pré-criação do que apenas Deus sozinho. Alguns textos antigos sugerem que sim, que havia seres, consciências, inteligências, existindo antes de nosso mundo material ser formado. E isso nos leva a um território controverso. Curta este vídeo agora se você está preparado para ir mais fundo. Capítulo 7. Os seres que vieram antes. Agora vamos a um assunto que causa debate em círculos teológicos. Havia alguém mais lá antes da criação do mundo material? A Bíblia sugere que sim. Jó 38:7 diz que quando Deus lançou os fundamentos da terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Espere, os filhos de Deus estavam lá quando a terra foi fundada? Quem eram esses filhos de Deus? A resposta é anjos, seres celestiais, consciências criadas que existiam antes do universo material. Eles observaram a criação acontecer. Eles se regozijaram quando Deus falou o mundo à existência. Mas quando eles foram criados? A Bíblia não diz explicitamente, mas a lógica sugere que foi antes de Gênesis 1:1. No período silencioso antes do princípio que conhecemos. Isso significa que, no princípio, não era realmente o princípio absoluto. Era o princípio do universo material. Mas antes disso, houve outro começo, um começo espiritual. Quando Deus criou os seres angelicais, os querubins, os serafins, as hostes celestiais. E esses seres existiam em uma realidade diferente. Não tempo como conhecemos, não espaço físico, mas uma dimensão espiritual onde eles habitavam na presença de Deus. E eles testemunharam o nascimento do cosmos material. Eles viram o primeiro flash de luz, ouviram a primeira palavra falada, e se regozijaram porque Deus estava manifestando sua glória de uma maneira totalmente nova. Mas nem todos os anjos permaneceram leais. Ezequiel 28 e Isaías 14 sugerem que um ser angelical, chamado Lúcifer ou Satanás, se rebelou. Ele disse em seu coração:
subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Esse foi o primeiro pecado, não na terra, no céu, antes da criação da humanidade. E essa rebelião causou uma guerra. Apocalipse 12:7 fala sobre guerra no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão. E o dragão, identificado como Satanás, foi lançado para baixo. Mas quando isso aconteceu? Antes da criação do homem? Durante? Depois? A linha do tempo não é clara, mas o que é claro é isto: o mal não começou na terra, começou no reino espiritual. E a queda da humanidade em Gênesis 3 foi apenas a segunda rebelião, não a primeira. Isso significa que quando Deus criou o mundo, Ele já estava lidando com a realidade do mal. Satanás já havia caído. Demônios já existiam. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou em um jardim onde a tentação já estava à espreita. Gênesis 3. Apresenta a serpente sem explicação de onde ela veio. Mas agora você sabe. Ela era parte de uma rebelião que começou antes de o mundo material existir. E os seres humanos foram colocados no meio de um conflito cósmico que já estava em andamento. Nós não começamos o conflito. Herdamos ele. Mas fomos dados a escolha de qual lado ficar. Mas aqui está algo que vai fazer você pensar. Por que Deus criaria a humanidade sabendo que o mal já existia? Por que nos colocar em um jardim com uma serpente? A resposta está de volta ao livre-arbítrio. Deus poderia ter criado um mundo sem escolha, sem tentação, sem possibilidade de queda. Mas então, não haveria possibilidade de amor real. Não haveria possibilidade de escolha genuína. E o propósito inteiro da criação, relacionamento amoroso, teria sido anulado. Então, Deus arriscou. Ele criou a humanidade com a capacidade de escolher. E Ele colocou a escolha na frente de nós na forma de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E você conhece o resto da história. Nós escolhemos errado. Mas Deus já sabia que escolheríamos. E Ele já havia preparado a redenção antes de criarmos. Então, quem estava lá antes da criação? Deus em plenitude trina. E os anjos, criados em algum ponto no período silencioso antes do tempo material começar. E alguns daqueles anjos caíram. E quando Deus criou a humanidade, Ele nos criou em um universo onde o conflito espiritual já estava em andamento. Nós não somos observadores inocentes, somos participantes. E cada escolha que fazemos, para o bem ou para o mal, ecoa no conflito cósmico que começou antes de nascermos. Você não está apenas vivendo sua vida. Você está lutando em uma guerra que começou antes da fundação do mundo. E o resultado dessa guerra já foi decidido. Cristo venceu na cruz. Mas as batalhas ainda continuam, e você está em uma delas agora. Mas há outra camada nesta história, outra presença que estava lá antes da criação, e essa presença muda tudo. Não pare agora. Capítulo 8. A palavra que já existia. Vamos voltar ao começo, mas desta vez, não de Gênesis, de João. João 1:1 abre com estas palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pare, leia de novo. No princípio era o Verbo. Não no princípio se tornou o Verbo. Era, tempo passado, já existindo. Antes de o princípio começar, a palavra já estava lá. E essa palavra não era uma coisa, era uma pessoa. João 1,14 deixa isso claro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus Cristo. E Ele estava lá antes da criação. Não como um bebê, não como um homem, mas como a palavra eterna de Deus, a expressão do pensamento de Deus, a manifestação do seu ser. Então,
O que Deus estava fazendo antes da criação? Ele estava falando. Mas não falando para ninguém fora de si mesmo. Ele estava falando consigo mesmo. O Pai falando ao Filho. O Filho respondendo ao Pai. O Espírito procedendo de ambos. Comunicação eterna. Relacionamento perfeito. E essa palavra, esse logos em grego, estava com Deus e era Deus. Duas coisas ao mesmo tempo. Distinto do Pai, mas ainda totalmente divino. E quando Deus decidiu criar, Ele falou. E a palavra que Ele falou não era apenas som, era pessoa. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A palavra criou. Cristo criou. Antes de se tornar humano, Ele era o agente da criação. Tudo que existe, existe porque Ele falou isso à existência. Colossenses 1,16 confirma isso. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, e sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Cristo não era apenas uma reflexão tardia, não era apenas o Redentor que veio depois. Ele era o Criador que estava lá antes. E aqui está a revelação que vai explodir sua mente. Quando Deus se retirou no Tzimtzum, quando Ele fez espaço para o universo existir, foi o Filho que entrou naquele espaço. Foi a palavra que preencheu o vazio. Foi Cristo que se tornou a ponte entre a eternidade e o tempo, entre o infinito e o finito, entre Deus e a criação. Pense no que isso significa. Quando você olha para o universo, você não está apenas vendo a obra de Deus, você está vendo Cristo. Hebreus 1,3 diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Neste momento, cada átomo em seu corpo está sendo mantido unido por Cristo. Cada batida do seu coração está sendo sustentada por Ele. Ele não é apenas o Criador que fez tudo e foi embora. Ele é o sustentador que mantém tudo existindo a cada segundo. E quando você se pergunta onde Deus estava antes da criação, parte da resposta é esta. Ele estava falando a palavra que se tornaria tudo. Mas aqui está onde isso fica pessoal. A mesma palavra que criou o universo é a mesma palavra que se tornou carne em Jesus Cristo. João 1,14. E o Verbo se fez carne. A palavra eterna entrou no tempo. O Criador se tornou criatura. Não porque Ele tinha que, mas porque Ele escolheu. Por você. E quando Cristo morreu na cruz, não era apenas um homem morrendo. Era a palavra eterna experimentando morte. O Criador experimentando a dor da criação quebrada. E quando Ele ressuscitou, não era apenas vitória sobre o pecado. Era a palavra eterna declarando uma nova criação, um novo começo, uma nova Gênesis. Então, onde Deus estava antes da criação? Ele estava em comunhão trina. O Pai amando o Filho amando o Pai. A palavra sendo falada eternamente. E quando o tempo chegou, aquela palavra foi falada para fora, para o tempo, para a matéria, e tudo que existe veio a ser. E agora, se você conhece Cristo, aquela mesma palavra habita em você. João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra que existia antes do princípio, agora vive dentro de você. Você não está apenas conectado à criação. Você está conectado ao Criador. E isso muda tudo. Mas há ainda mais. Porque antes de a palavra ser falada, havia outra coisa. Algo que a maioria das pessoas nunca considera. E é para onde estamos indo agora. Capítulo 9. O som do nada. Antes de Deus falar, havia silêncio. Não silêncio como você conhece, a ausência de som, mas silêncio cósmico. O som do nada. Não vazio, pleno.
mas não expressado. Pense em um músico segurando uma nota na mente antes de tocá-la. A nota já existe na intenção, mas ainda não foi liberada no ar. Isso era Deus antes da criação. A palavra já existia, mas ainda não havia sido falada para fora. E aquele silêncio, aquele intervalo entre pensamento e expressão, era carregado de potencial infinito. Tudo que viria a existir já estava lá, em forma não manifesta, esperando. E então, Deus quebrou o silêncio. Ele falou, e o universo explodiu na existência. Gênesis 1:3 registra as primeiras palavras faladas na criação. Haja luz. 3 palavras em português, 2 em hebraico. Yehi-or. E com essas 2 palavras, tudo mudou. Luz explodiu onde antes havia escuridão. Energia preencheu o vazio. A criação começou. Mas aqui está algo que você talvez nunca tenha pensado. Aquela palavra, haja luz, não era apenas um comando. Era uma liberação. Deus estava liberando algo que já existia nele. Sua glória, sua essência, sua luz. Ele não estava criando luz do nada. Ele estava manifestando a luz que ele sempre foi. 1 João 1:5 diz, Deus é luz. Então, quando Deus disse haja luz, ele estava compartilhando si mesmo, derramando sua essência no universo recém-criado. Mas antes daquele comando, havia o silêncio. E naquele silêncio, havia tensão. Não tensão como conflito, tensão como potencial, como um arco puxado para trás antes de liberar a flecha. A criação estava prestes a acontecer, e a eternidade estava prestes a dar à luz o tempo. E todo o universo estava contido naquele momento de silêncio antes da primeira palavra ser falada. Os místicos judeus falam sobre isso como o som primordial. Alguns chamam de a vibração original. Antes de qualquer palavra, havia uma vibração, uma frequência, uma ressonância pura que era Deus si mesmo. E quando ele falou, aquela vibração se tornou criação. Isso pode soar místico, mas a ciência moderna confirma algo parecido. A teoria do Big Bang sugere que o universo começou com uma explosão massiva. Mas o que causou aquela explosão? De onde veio a energia? A Bíblia responde, de Deus falando. Hebreus 11:3 diz, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. O universo não foi feito de matéria pré-existente. Foi feito de palavra, de som, de vibração divina. Deus falou, e a realidade respondeu. E naquele primeiro som, toda a física, toda a química, toda a biologia, tudo foi estabelecido. Mas aqui está algo que vai fazer você pensar. Se Deus criou pelo som, pela palavra, então o som ainda tem poder criativo. Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras criam. Palavras destroem. Você foi feito à imagem de Deus. E parte dessa imagem é a capacidade de falar coisas à existência. Não da mesma forma que Deus, mas em um eco. Quando você fala a verdade, você cria vida. Quando você fala mentiras, você cria a morte. Suas palavras têm peso, têm poder, porque são um reflexo da palavra que criou tudo. Jesus entendeu isso. Quando ele andou na terra, ele falou e coisas mudaram. Ele disse à tempestade, acalma-te, e ela obedeceu. Ele disse ao homem morto, Lázaro, e vem para fora, e ele ressuscitou. Ele disse ao leproso, sê limpo, e a doença desapareceu. Por quê? Porque ele era a palavra eterna. E quando a palavra fala, a realidade se ajusta. E aqui está a parte que deveria mudar como você ora. Quando você ora em nome de Jesus, você está invocando a autoridade da palavra eterna. Você não está apenas esperando que Deus talvez responda.
você está falando com a autoridade daquele que criou tudo pela sua palavra. E se você está alinhado com a vontade dele, as suas palavras carregam peso criativo. Então, o que havia antes de Deus falar? Silêncio pleno, potencial infinito, a palavra existindo, mas ainda não expressada. E então, Deus quebrou o silêncio, e o universo nasceu. Mas aquele ato criativo não foi suave, foi violento, foi uma ruptura. E é isso que exploramos a seguir, porque a criação não aconteceu em calma, aconteceu em fragmentação, e os pedaços daquela quebra ainda estão por toda parte ao seu redor. Continue assistindo. Não vai querer perder isso. Capítulo 10. A quebra dos recipientes. Agora chegamos a um dos conceitos mais profundos e perturbadores de toda a teologia mística. Shevirat HaKelim. A quebra dos recipientes. Esta é uma ideia cabalística, mas ecoa algo profundo nas Escrituras. A ideia é esta: quando Deus falou luz à existência, Ele a derramou em recipientes, estruturas espirituais destinadas a conter e direcionar aquela luz para a criação. Mas os recipientes não conseguiram segurar. A luz era muito intensa, muito pura, muito poderosa, e eles se estilhaçaram. E quando se estilhaçaram, fragmentos de luz divina foram espalhados por toda a criação. E desses fragmentos, tudo que conhecemos emergiu: estrelas, planetas, vida e, sim, almas humanas. Isso significa que a criação não nasceu em perfeição calma. Nasceu em ruptura, em quebra, em fragmentação. E esse padrão de quebra está em toda parte. Gênesis 1 descreve Deus separando luz de trevas, águas de águas, terra de mar. E separação, divisão, fragmentação. Não como erro, mas como parte do design. E aqui está a revelação que vai mudar como você vê o sofrimento. A quebra não era uma falha, era parte do plano. Deus sabia que os recipientes se quebrariam, e Ele queria que se quebrassem, porque da quebra viria algo que não poderia vir de qualquer outra forma: liberdade, diversidade, individualidade. Pense nisso. Se a luz de Deus permanecesse contida, não haveria universo separado. Não haveria você como indivíduo. Você seria apenas parte da luz indivisível de Deus. Mas por causa da quebra, você existe como ser único, com sua própria alma, sua própria identidade, sua própria escolha. A quebra criou espaço para você ser você. E esse é um presente, mesmo que às vezes pareça uma maldição, porque individualidade significa separação, e separação traz dor, mas também traz a possibilidade de amor. Você não pode amar a si mesmo, você só pode amar outro, e para haver outro, deve haver separação, e deve haver quebra. Mas aqui está onde isso fica redentor. A quebra não foi o fim da história, foi o começo. A teologia judaica ensina que o propósito da humanidade é Tikkun Olam, o reparo do mundo. Nossa tarefa é reunir os fragmentos dispersos da luz divina, trazer de volta a ordem do caos, restauração da quebra. E isso não é apenas metáfora poética, é realidade espiritual. Cada vez que você escolhe o bem sobre o mal, você está reunindo luz. Cada vez que você ama em vez de odiar, você está reparando os recipientes quebrados. Cada vez que você ora, serve, sacrifica, você está participando na restauração cósmica que Deus iniciou no momento da criação. E aqui está a conexão com Cristo. Jesus é o reparador final. Isaías 61, diz que ele veio restaurar os contritos de coração. Ele não apenas salva almas, ele repara a criação quebrada. Colossenses 1:20 diz que através dele, Deus estava reconciliando consigo todas as coisas, e tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz.
reconciliação, restauração, reparo. Cristo está juntando os fragmentos. E quando você aceita Cristo, você se torna parte daquele trabalho de reparo. Você não é apenas salvo. Você é recrutado, chamado para participar na restauração de tudo que foi quebrado desde a fundação do mundo. Então, por que a criação foi violenta? Por que houve quebra? Porque sem quebra não haveria liberdade. Sem fragmentação não haveria individualidade. E sem individualidade não haveria amor. Deus poderia ter criado um universo perfeitamente ordenado, onde tudo permanecesse em unidade inquebrável. Mas isso teria sido prisão, não paraíso. Então, Ele permitiu a quebra, abraçou o risco e nos chamou para participar no reparo. E um dia, Apocalipse 21:5 promete: Deus dirá: Eis que faço novas todas as coisas. Toda quebra será reparada. Todo fragmento será reunido. Toda lágrima será enxugada. E a luz de Deus, que se estilhaçou na criação, será reunida em glória restaurada. Mas há uma última peça deste quebra-cabeça. Uma peça que a maioria das pessoas nunca considera. E envolve o nome de Deus. Não o nome que você conhece. O nome que existia antes de qualquer nome ser dado. O nome que não pode ser falado. E é onde estamos indo agora, no capítulo final. Você chegou tão longe. Não pare agora. A revelação final está chegando. Capítulo 11. O nome que não podia ser dito. Vamos terminar onde começamos, com mistério. Mas desta vez, o mistério não é onde Deus estava, é quem Ele era. Especificamente, qual era o seu nome. Você conhece os nomes revelados nas Escrituras. Yahá, Yahá, Yahá. Yahweh, Jeová, Elohim, Adonai, El Shaddai. Mas esses são nomes dados depois da criação, depois de Deus se revelar à humanidade. Mas antes da criação, antes de qualquer criatura existir para chamá-lo, qual era o seu nome? Ele tinha um? E se tinha? Por que nunca foi revelado? A tradição judaica ensina que há um nome de Deus que é tão sagrado, tão poderoso, que não pode ser falado. O tetragramaton, Iaguaré, 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 é considerado impronunciável. Judeus devotos nem tentam dizê-lo. Eles dizem Adonai ou Hashem, o nome, no lugar. Mas mesmo Iaguaré, 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 não é o nome mais profundo. Há textos místicos que falam sobre o nome de 72 letras, uma fórmula cabalística derivada de Êxodo 14, 19 a 21. Não é um nome que você pronuncia, é uma vibração, uma frequência, uma expressão da própria essência de Deus que só pode ser sentida no espírito, nunca totalmente compreendida pela mente. Então, o que isso nos diz sobre Deus antes da criação? Nos diz que Ele era e é, além de categorização, além de linguagem, além de nome. Êxodo 3, 14, registra Deus dizendo a Moisés: Eu sou o que sou. Não eu era ou eu serei. Eu sou. Presente eterno. Existência não definida por tempo ou história. E esse nome, eu sou, é menos um nome e mais uma declaração de ser. E Deus não pode ser contido em um rótulo. Não pode ser reduzido a uma definição. Ele simplesmente é. E antes da criação, Ele era eu sou, sem ninguém para perguntar quem. Mas aqui está algo que vai fazer você parar. Jesus usou aquele nome. João 8,58 registra ele dizendo: Antes que Abraão existisse, eu sou. Não eu era, eu sou. Presente eterno. E os líderes religiosos entenderam exatamente o que ele estava dizendo. Ele estava reivindicando ser Iaguaré, Iaguaré, Iaguaré. Ser o Deus eterno. Ser aquele que existia antes do tempo. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Mas não era blasfêmia, era verdade. Jesus é o Eu Sou Eterno. A mesma presença que existia antes da criação. A mesma voz que falou luz à existência. E quando ele andou na terra,
o nome impronunciável se tornou carne. Então, qual era o nome de Deus antes da criação? Era o mesmo que é agora. Eu sou. Existência não qualificada. Ser não derivado. Presença eterna. E aquele nome não era falado porque não havia ninguém para falá-lo, mas estava lá, queimando, ecoando, vibrando. E quando a criação começou, aquele nome foi expressado, não em som, mas em existência. Tudo que existe é um eco do nome de Deus. Cada partícula, cada onda, cada vida, tudo proclama: Eu sou, porque tudo foi criado por aquele que é. Aqui está a aplicação pessoal. Você carrega aquele nome, não literalmente, mas espiritualmente. Quando Deus criou a humanidade, Ele soprou seu sopro em nós. Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aquele fôlego não era apenas oxigênio, era o próprio sopro de Deus, sua essência, seu nome. E quando você respira, você está ecoando aquela primeira respiração. Você está proclamando: Eu sou. Não no sentido de ser Deus, mas no sentido de carregar a imagem daquele que é. Você existe porque Ele existe, e seu ser é um reflexo do ser dele. Então, onde Deus estava antes da criação? Ele estava sendo Eu sou, sem história, sem contexto, sem narrativa, apenas existência pura. E quando Ele escolheu criar, Ele compartilhou aquela existência. Ele derramou seu ser no não ser. E do choque entre os dois, o universo nasceu. E aqui você está. Um fragmento daquela luz original. Uma nota naquela primeira palavra. Um eco daquele nome impronunciável. E sua vida não é acidente. É expressão, manifestação, revelação contínua do Deus que existe de eternidade a eternidade. Mas aqui está a verdade final. A história não acabou. Gênesis foi apenas o começo. E Apocalipse não é o fim. É uma transição. Apocalipse 21:1 diz: Vi novo céu e nova terra. Uma nova criação está chegando. E o padrão está se repetindo. Deus está fazendo espaço de novo, retirando-se de novo, falando de novo. E um dia, você estará lá quando a nova criação começar. E desta vez, não haverá quebra, não haverá rebelião, não haverá separação. Só restauração, só plenitude, só glória. E o nome de Deus, aquele nome que existia antes de todas as coisas, será proclamado em sua totalidade. E você estará lá para ouvi-lo. Se você escolheu Cristo, se você o buscou durante o tempo de ocultamento, se você participou no reparo, então, qual é a resposta? Onde estava Deus antes da criação? Ele estava sendo tudo o que ele sempre foi. E quando ele criou, ele não mudou. Apenas compartilhou. E essa partilha custou-lhe tudo. Custou a vida do filho. Custou sofrimento, custou cruz. Mas ele fez isso de qualquer forma, porque o amor é assim, e você é a prova viva de que o amor de Deus é real. Se você tirar apenas uma coisa deste vídeo, tire isto. Você não é acidente. Você é propósito. Você não é fragmento sem sentido. Você é parte do reparo. E o Deus que existia antes do tempo, que se escondeu para fazer espaço para você, está chamando você agora, chamando você para conhecê-lo, para amá-lo, para participar no trabalho que ele começou antes da fundação do mundo. E essa é a resposta que transforma tudo.